Fala minha rapaziada, aqui é o Adrien, e deixa eu te fazer uma pergunta que pode te incomodar. Se a Red Pill te libertou tanto, por que você ainda tá com raiva? Ou na rage, como muitos dizem? Pense comigo, se um remédio funcionasse de verdade, o paciente melhorava, ficava curado e seguia a vida. Mas o que eu ando vendo na internet é uma pá de galera que tomou a pílula vermelha há 5, 6, 7 anos e ainda tá com o mesmo nível de ressentimento do começo. Ainda tá se comportando da mesma forma, ou até pior. E isso não é liberdade, velho. Pra mim, esses caras não tomaram a verdadeira Red Pill, ou não entenderam ela de verdade. O termo Red Pill hoje funciona como um mercado, porque é exatamente isso, um mercado. Aparece um cara na internet listando uma série de problemas reais que os homens enfrentam hoje, tipo lei de divórcio, falsa acusação, jogos de relacionamento que claramente favorecem somente uma das partes. Bom, tudo certo até aqui. Esses são problemas reais que boa parte dos homens despertos deveriam evitar. Mas depois de mostrar todo esse problema, o cara te vende uma ideia milagrosa que pode sanar seus problemas. Ele te diz pra você virar um eremita, cortar laços com todo mundo, ficar sozinho, não se relacionar com ninguém, meio que um monge moderno. Eles te vendem uma ideia bonita de lifestyle, de ser um cara recluso, dizendo que você agora não precisa de ninguém, que o foco é somente o seu desenvolvimento e acabou. E véi, isolamento não é estratégia, isolamento é desistência disfarçada de filosofia prática. O ser humano é biológica e evolutivamente sociável. Você pode escolher com quem convive, pode reduzir o círculo, pode ser altamente seletivo. Isso é sabedoria. Mas você pregar o isolamento total como solução é o mesmo que dizer que a cura para dor de cabeça é cortar a cabeça fora. O sintoma some, mas você morre junto, entendeu? E quando o isolamento não cola, vem a segunda oferta. O casual sem compromisso. Várias parceiras, zero envolvimento emocional, sempre na posição de poder, nunca vulnerável. Parece liberdade no papel, mas na prática é uma das posturas mais arriscadas e emocionalmente custosas que um homem pode adotar no longo prazo. Porque, tipo, você não constrói nada, você tá sempre no modo reativo, você gasta anos de energia, de tempo, de recurso mental dentro de um jogo que não tem vencedor. E no final das contas, você chega nos 40 e poucos anos, sem direção, sem profundidade, só com uma lista de histórias que você pode contar para seus amigos, só para inflar o seu ego. Isso para mim é uma vida desperdiçada, desperdício de liberdade. Aí no desespero o cara vai pro outro lado, a Blue Pill, ignora tudo, entra no sistema com os olhos fechados, aceita as regras sem questionar e torce para dar certo. Isso é ingenuidade, não é paz. O cara simplesmente ignora a realidade das coisas, não analisa como anda as dinâmicas dos relacionamentos atuais e vai fundo nessa. Mas nenhuma dessas três opções te dá soberania real. E sabe qual é o problema central de todas elas? Elas tratam o sintoma sem tocar na doença. Você se sente fazendo algo, mas o problema segue intocado. A doença real ela é simples. Você é vulnerável, vulnerável a sistemas que você não controla, a narrativas que outros constroem sobre você, a patrimônio que pode ser acessado, a identidade digital que pode ser usada contra você. A Red Pill Mainstream identificou a vulnerabilidade dos homens e lucrou em cima do seu medo, da sua dor, mas não te ensinou a eliminar a vulnerabilidade, te ensinou a ficar bravo com ela. E bravo, com raiva, com ressentimento, meu irmão, você é facilmente manipulável. Em 2008, alguém chamado Nessa Hanlita publicou o livro O Profano Feminino, uma análise densa sobre poder, relações de gênero e as dinâmicas psicológicas que moldam o comportamento humano. O livro foi tão bom que até hoje os mesmos problemas descritos naquela época ainda acontecem hoje, ou estão piorando. E no mesmo ano de 2008, um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto publicou o White Paper do Bitcoin. Foram 2 documentos no mesmo ano. Uma coincidência? Talvez. Mas os dois apontavam para a mesma direção. O sistema de controle precisa de intermediários.
intermediários emocionais, intermediários financeiros e intermediários de narrativa. E quando você elimina esses intermediários, quando você tira de outras pessoas o poder de controlar seus recursos, sua imagem, seu patrimônio, você muda de posição no jogo. Olha, eu não sei se foi intencional. Falando assim parece até teoria da conspiração, né? Mas eu acho significativo que no mesmo ano que alguém tentava mapear as dinâmicas nas relações humanas, outra pessoa ou outro grupo construía uma ferramenta que tornava o poder financeiro individual resistente à apreensão. As duas coisas juntas formam uma tese. A soberania pessoal real não é ideológica, ela é estrutural. Você não se liberta por acreditar numa ideia diferente. Você se liberta quando muda as condições materiais e informacionais que te tornam vulnerável. Darwin falou sobre adaptação, não sobre força bruta, não sobre o maior ou o mais agressivo, mas sobre quem se adapta às condições do ambiente. O ambiente mudou, a vigilância digital, a facilidade de rastrear identidade, de acessar histórico, de usar informação como arma. Isso é o ambiente atual. Quem não se adapta a esse ambiente vai continuar sendo vulnerável, independente de quantas horas de podcast e Red Pill você consumir. Então, se o isolamento não funciona, relacionamentos casuais não funcionam, e tentar voltar para a Blue Pill é praticamente impossível depois de descobrir a verdade, então, o que funciona? O que funciona é um pilar de 3 coisas que você precisa trazer para sua vida. Primeiro é a proteção da sua identidade digital. A sua presença online é uma superfície de ataque. Cada conta que você cria com seu nome real, sua foto, seu número, é uma janela que você abre na sua casa e deixa qualquer pessoa olhar de fora. A solução não é uma paranoia, é ter higiene digital. Contas antigas que já misturaram dados demais, você pode descartar. Vai de conta limpa, sem histórico comprometedor, sem rastreio necessário. Não porque você tem algo a esconder, mas porque privacidade é um direito seu, não um privilégio de criminoso. Quem controla a narrativa sobre você tem poder sobre você. Remova essas ferramentas das mãos de terceiros. O segundo pilar é a soberania patrimonial. O seu dinheiro dentro de um sistema bancário tradicional não é seu dinheiro. É um número num banco de dados que pode ser bloqueado, taxado, apreendido ou desvalorizado por decisão de pessoas que você nunca vai conhecer. E o Bitcoin não é uma especulação. Para quem entende o que é soberania financeira de verdade, Bitcoin é infraestrutura. É a diferença entre ter um ativo que pertence a você por natureza criptográfica e ter um ativo que pertence a você por permissão de outra pessoa. Isso aqui não é teoria da conspiração, é matemática, é código aberto. É só você estudar o white paper. Está disponível na internet gratuito e só tem 16 páginas. E o nosso terceiro e último pilar é a adaptação consciente. Mas não é para você ser reativo, muito menos ficar com raiva, mas sim ter uma adaptação. Isso significa entender o ambiente que você vive, legal, digital, social e financeiro, e construir sua vida de forma que você minimize os pontos de vulnerabilidade, não por medo, mas por inteligência estratégica. Um homem que não tem patrimônio facilmente apreensível, cuja identidade digital é protegida e cuja presença financeira é soberana, esse homem não tem alavancas disponíveis para quem queira usá-lo como peão. E é aqui que a Red Pill erra feio. Ela te ensina a ter raiva do sistema, mas raiva não protege. Raiva te torna previsível. E quem está com raiva apenas reage, e quem reage é uma pessoa controlável. A resposta inteligente não é raiva, é tornar-se irrelevante como alvo. Quando você não tem bens expostos, quando sua identidade digital é limpa, quando seu patrimônio é soberano, você simplesmente não liga para quem quer te atacar. Você simplesmente saiu, você voa abaixo do radar. Essa é a verdadeira liberdade. A Red Pill não precisa acabar porque ela é uma mentira. Ela precisa acabar porque ela parou no meio do caminho.
Ela te mostrou que existe um jogo justo, mas ficou te vendendo estratégias de como se sentir bem dentro do jogo, em vez de te ensinar a mudar de posição no tabuleiro. Soberania real não é um estilo de vida, não é uma identidade digital, é uma construção silenciosa que você faz dia após dia, até o ponto em que ninguém mais tem motivação suficiente para vir te prejudicar, porque você não oferece aberturas para isso. Quando você tira das mãos de terceiros o controle sobre seus bens, sobre sua imagem e sobre sua narrativa, você não vence o jogo. Você sai dele. E véi, você ainda tá jogando o jogo de alguém ou tá construindo o seu próprio jogo. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.